Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Conexão Hemato, um canal destinado a conversar sobre hematologia, essa especialidade tão fascinante. Estou aqui junto com as minhas colegas, Andresa Feitosa, Morgane Rodrigues e Mariana Kerbaui. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum na nossa especialidade. Eu acho que é um dos mais comuns, né, que aparece no consultório. Exatamente, a gente recebe muito paciente encaminhado, acho que até porque a ferritina hoje virou até um exame muito corriqueiro, né? Se pedir, que é justamente a hiperferritinemia, né? O aumento da ferritina. Então, vamos lá. Mariana, você pode falar um pouquinho o que é a hiperferritinemia? Posso começar. A gente já teve um episódio que a gente falou de anemias, né? Acho que 2 episódios que a gente tem uma situação que a gente tem o ferro baixo, né? Anemia ferropriva. E essa situação é ao contrário, quando a gente tem um aumento da ferritina. E o que é a ferritina? Na verdade, é uma proteína que ela serve para armazenar o ferro, mas ela também é um exame que aumenta em processos inflamatórios, né? Ela é um marcador de inflamação. Então, a gente pode ter uma situação de hiperferritinemia, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, mas num contexto em que o paciente está com estoque de ferro muito elevado, né? E aí a gente investiga por que ele está com esse estoque elevado, pode ser porque ele recebeu muitas transfusões, pode ser alguma alteração genética que a gente vai conversar, ou pode ser porque ele está com um processo inflamatório, que é muito comum. Então, seja uma inflamação mesmo, uma doença autoimune, um processo infeccioso que a gente vai investigar, ou, por exemplo, situações que ele tem um excesso de gordura no fígado, por exemplo, né? Que a gente tem uma inflamação, de certa forma, no fígado, uma hepatite, isso também vai acabar levando ao aumento da ferritina. Então, a nossa missão no consultório é entender, né, o que está acontecendo para poder tratar da forma adequada. E às vezes o paciente não vai ter sintoma, né? A maior parte das vezes, realmente, né? um achado. Na maioria das vezes, né? E eu acho que, na verdade, o alerta vem porque o exame está alterado, né? E a gente observa que os pacientes, eles realmente ficam preocupados, né? Porque às vezes ele está bastante elevado, mas não necessariamente isso significa um risco, né? A gente precisa avaliar várias coisas, né? Assim como a Mariana falou, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é confirmar se isso realmente está acontecendo, né? Então, não é só o exame da ferritina, a gente precisa de um combo de exames para nos ajudar a raciocinar, né? Um deles é a saturação da transferrina, né? Que mostra melhor se tem um excesso de se ferro. você realmente completo, tem ou não. né? Porque a Mariana falou, ela é uma proteína de fase aguda, né? Então, qualquer coisa inflamatória que a gente estiver passando, ela vai estar alta. Sim. E não necessariamente vai representar que a gente vai ter ferro depositado, que é a preocupação maior, né? Que é quando vai dar os sintomas, né? Que a gente vai conversar daqui um pouquinho quais são os sintomas, né? Do aumento de ferro, né? E, então, eu acho que essa é a primeira razão, assim, né? É objetivo, digamos assim. É a gente tentar entender se isso realmente está acontecendo, se isso realmente é real, né? As causas que estão levando a isso, né? E a gente tentar entender se realmente tem esse depósito, né? Que pode, no futuro, levar a ter sintomas ou ser deletério, né? Pro organismo. E acho que a gente já pode falar um pouquinho dos sintomas, né? Mesmo. Quer dizer, se o paciente chega no seu consultório com a ferritina aumentada e você consegue definir se aquilo está aumentada porque você tem excesso de ferro, e aí isso implica uma patologia, efetivamente, né? Então, você tem o excesso de ferro do organismo e você, por medidas como outros exames de sangue ou a pesquisa de mutações genéticas, porque isso pode ser essa doença chamada hemocromatose hereditária, né? Que é uma avidez que a pessoa tem pelo ferro. Então, essa é a principal, quando encaminham para a gente o paciente, o encaminhador, o médico chama para o hematologista, será que a pessoa tem um excesso de ferro? Porque ferro em excesso é tóxico, né? Então, essa questão que você está falando, qual seria os sintomas de um excesso de ferro? Essa pergunta. Isso, exato. O que ele pode estar apresentando junto com esse excesso de ferro? Geralmente, ele não tem sintomas, a não ser que eu dizer muito, muito ferro, que pode estar acumulando no fígado, levar alterações Do próprio fígado, né? Alterações de enzimas a gente vai ter. hepáticas e tal. Mas quando se trata de realmente um excesso de ferro, e esse excesso de ferro pode ser por essa doença hereditária ou por transfusões excessivas, muitos mencionam que uma das primeiras coisas que acontece é um pouco de dor articular, em pequenas articulações. Então, muitas vezes também o paciente vem com um quadro de dor muscular, pequenas articulações, parece ser um dos primeiros
sintomas desse excesso de ferro antes de ter uma injúria no órgão, que o principal é o fígado, porque é onde o ferro fica depositado. Então, e por que o ferro é perigoso? É perigoso você ter excesso de ferro, né? E por quê? Porque ele pode causar danos Se ele acumular em alguns órgãos importantes, né? E até aquela coloração mais acinzentada da pele também, né? Que a gente acaba... Por isso que Fadiga a gente também, acaba né? Acho que é um dos sintomas olhando, também. né? Principalmente para esses órgãos, né? E muitas Fígado, vezes você coração. tem as duas coisas, né? Você tem o excesso de ferro e você tem a inflamação. E muitas vezes você não consegue saber, e para definir o quanto você tem que tirar desse ferro, o exame mais importante é a ressonância magnética do fígado. Que a gente aí você vai olhar. conseguir mensurar, né? Se tiver já um depósito... Você tem indicação de retirar. Uhum. Agora, a ferritina aumentada causar um quadro clínico, isso é só em casos muito avançados, né? Então, geralmente, o paciente chega sem sintoma, achado de exame. Que a senhora falou a longo prazo, que é um ponto interessante, né? Que às vezes eu converso com o paciente no consultório. A gente estoca ferro. Então, a gente ingere, por exemplo, na alimentação, a gente absorve. Então, se tem alguma alteração hereditária, muitas vezes ele faz absorver mais do que precisa, mas a partir do momento que ele absorveu, ele usa para produzir hemácias. Ou ele deixa estocado. A gente só perde esse ferro se a gente sangrar. Mas E as é mulheres isso com que eu ia menstruação. falar. As mulheres, como elas, às vezes elas vão descobrir só quando elas entram na menopausa, porque foi o momento que ela para de perder sangue todos os meses. Os homens, às vezes, descobrem antes, porque eles não sangram, né? Só se tiver um acidente, mas é muito raro. Então, eles acabam descobrindo, às vezes, mais cedo que tem alguma causa hereditária, por exemplo, do que as mulheres. E às vezes a gente vê, por exemplo, o paciente tem alguma causa metabólica, então ele está sobrepeso. Eu acho que atualmente é uma das principais, né? Exato, já vai acumulando gordura. Tá uma no epidemia, né, das fígado. síndromes plurimetabólicas agora. Exato. Mas aí você vê que você indica para o paciente, mudança no estilo de vida, emagrecer. E às vezes o paciente, isso não foi um caso, foram vários. Ele realmente muda o estilo de vida, ele emagrece e aquele ferro continua sempre um pouco elevado. Quando você vai ver, ele, além de tudo isso, ele também tem uma causa genética que traz para ele uma predisposição. Então, acho que na nossa prática, a gente vai vendo que nem sempre é só um fator que está causando aquela ferritina elevada, né? Inflamação, por exemplo. Um paciente que teve uma infecção e aí você vai falar, provavelmente vai diminuir. Aí, nesse acompanhamento, você vai vendo que a ferritina não acaba não diminuindo tanto que você imagina. E aí vem da nossa especialidade da gente pensar realmente se não teria uma causa genética, hiperferritinemia familiar, né, hemocromatose familiar, e que ela também pode ser de, vamos dizer, níveis diferentes, né? Se o paciente acaba tendo uma hemocromatose familiar, uma causa genética com mutação de genes que fazem com que ele absorva mais ferro no organismo, que pode ser em uma fitinha do DNA alterado ou as duas. E isso também dá uma repercussão diferente para o paciente, né? E as pessoas às vezes falam assim, eu tenho essa alteração, eu tenho essa avidez pelo ferro, por causa que eu tenho uma alteração genética que mudou essa proteína que regula a absorção do ferro, então eu não vou comer mais carne. Exato. Não adianta, porque na verdade existe um ciclo do ferro no organismo. Então, células que vão morrendo do nosso intestino, da nossa unha, de todo lugar, exige ferro. Então, a absorção do ferro muitas vezes é endógeno mesmo. Então, se você parar de comer carne, não vai adiantar muito. E é um sacrifício, às vezes, grande para o paciente, Exato. né? Falar, vou cortar o ferro da dieta. E lembrando que o ferro não está só na carne, né? Tem diversos alimentos. Então, é como se você tivesse uma válvula no intestino que ela está desregulada por uma mutação genética e você absorve mais ferro. E aquilo que a Mariana falou, você não tem um mecanismo para excretar o ferro. Se você tomar um monte de vitamina C, você vai eliminar a vitamina C. Mas se você tem essa mutação, ou você toma muita transfusão, que um glóbulo vermelho é o nosso maior armazenamento de ferro no organismo. Então, um paciente que precisa tomar transfusão, ele não tem hemocromatose, mas ele tem excesso de ferro pela transfusão, é uma iatrogenia. Uhum. Então, você tem essa válvula alterada que absorve mais ferro do organismo e a única maneira de você tratar é fazer sangria. Então, nós estamos no século XXI e o tratamento é sangria, queiram acreditar ou não. Existem outras medicações que ajudam a jogar fora o ferro, mas
para essa patologia, ainda a principal indicação é sangria. E não adianta querer doar sangue, porque É isso que eu acho você que é um tem que ponto ser importante. então eu tenho excesso de ferro, tenho que fazer sangria, então eu vou doar sangue. Para você ser um doador, você pressupõe que você tem saúde. Então, a doação não pode ser um tratamento. Então, não adianta tentar fazer por esse meio, porque os serviços de hemoterapia não vão aceitar. Existem alguns lugares no mundo que aceitam. No Brasil, a gente não aceita. Fora que, muitas vezes, a frequência é muito maior do que aquela que é permitida para quem pode pra doar. tratamento. A doação de sangue você pode fazer no menor tempo possível, em 2 meses. E no caso da hemocromatose, muitas vezes na fase inicial você tem que fazer sangrias semanais. Isso é um ponto importante, né? Porque a doação entra dentro de uma legislação. A gente vai olhar muito bem se o paciente, se o doador pode ou não doar, porque aquele sangue realmente vai ser utilizado para alguém. Agora, no caso da hemocromatose, esse sangue, quando você vai lá fazer uma sangria, ele não vai ser utilizado para outra pessoa. Então, até é importante isso para o paciente entender que ele não vai ter uma legislação muito rigorosa, porque ele vai estar Não lá. vai ter que passar por triagem, Exatamente, etc, ele vai né? estar lá, não é doando o sangue Fazendo um dele, ele vai estar tratamento, né? tratando e tirando aquele excesso de ferro por meio da retirada do sangue e vai ser eliminado. Até um dia um paciente comentou comigo, falou, doutor, é bom não usar mesmo, né? Porque quem receber, se tiver excesso de ferro, vai ganhar mais ferro. Eu falei, não deixa de ser verdade o seu raciocínio, porque a gente não sabe se quem está do lado de lá também já tem um excesso de ferro, né? Então, assim, não deixa de ser verdadeiro. Então, esse ainda é o principal tratamento, né? Mas se você vai no consultório e tem a ferritina aumentada, e aí você faz a investigação, você não tem excesso de ferro no fígado porque a ressonância não deu. Você não tem a mutação que foi pesquisada. Você não tem excesso de gordura no fígado, você não tem sobrepeso, você não tem síndrome metabólica, sua ferritina continua aumentada. Merece um acompanhamento, porque é sinal de que você pode ter um processo inflamatório. E inflamatório pode ser desde um quadro inflamatório crônico, eu tenho artrite, eu tenho outras coisas, ou você tem algo agudo que tem que ser investigado. Então, a gente geralmente repete, porque mesmo resfriado vai fazer a sua ferritina aumentar. Sim. Uma infecção. Então, você tem que pelo menos fazer uma avaliação se isso persiste. Se persiste, merece um acompanhamento, porque também tem uma ferritina aumentada sem ter razão, não é uma coisa... Exato. Não é o meu jeito de ser, não existe jeito de ser. Ela é um indicador de um processo inflamatório. E a gente vai ficar lá pensando e investigando, né? Será que é o fígado? E eu acho que uma coisa para chamar atenção que vem aumentando também é que a gente... voltando um pouquinho na absorção, mas quando a gente toma, por exemplo, alguma coisa oral, uma vitamina oral, um ferro oral, o nosso intestino absorve uma quantidade e quando está em excesso, ele manda embora nas fezes. Por isso que até quem toma ferro oral fica com as fezes escuras. Mas tem crescido muito reposições na veia de diversas... E o ferro também. E às vezes o paciente tem uma anemia por outro motivo, alguém passa ferro na veia e o paciente toma diversas infusões. E aí, quando a gente põe direto na veia, o organismo não se defende, entre aspas. O intestino, ele manda embora no cocô. O que põe na veia fica, ele vai usar e vai acumular. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado quando o paciente recebe infusões, realmente, porque ele perde o mecanismo de defesa de mandar embora. E até isso a gente tem que investigar se ele não recebeu algumas infusões. Alguns tipos de reposição. Com ferro. Então, assim, quando o paciente chega, em resumo, a gente vai investigar todas as formas que todas as causas que possam estar envolvidas naquele aumento de ferro, né? No aumento da ferritina, no caso. Sejam elas inflamatórias, sejam por próprio problema no fígado, seja algo metabólico, excesso de peso, gordura Lembrando as no hepatites fígado, também, né? A gente precisa doenças fazer as sorologias, né? E assim, às vezes fica uma preocupação dessa causa genética, mas lembrando que nem sempre também a gente tem indicação de ficar pedindo, né, esse perfil genético, existe né? um perfil mais simples, né? Sim. Como você falou, se você tem... É que o ferro ele é um elemento tóxico no organismo. Então, ele não anda solto no sangue. Ele tem sempre conjugado alguma coisa. E no sangue ele fica conjugado uma proteína, chamada transferrina. Então, esse é um primeiro exame que você pode fazer. Se tem excesso de ferro, essa proteína deve estar com muito ferro. Então, se você tem a ferritina aumentada e essa proteína não tem muito ferro, alguma coisa já é um indicador que talvez a ferritina não signifique aumento de ferro. Significa esse quase inflamatório. Outra Então, causa. talvez você não precise
investigar mutações genéticas, porque é um exame de sangue, mas é um exame custoso, né? Então é importante a gente exato. avaliar. E outras coisas como a Morgane mencionou, se a ferritina é uma forma que o ferro fica dentro do fígado, investigar se tem outros agressores do fígado. Fazer um perfil de sorologia para hepatite. Próprio álcool, Exatamente. etilismo, gordura. Então, nem toda ferritina aumentada é excesso de ferro. Aí só, acho que por curiosidade, né, da gente estar falando dessa parte genética, né, que isso foi um mecanismo de adaptação, na verdade, né, isso vem lá dos nossos ancestrais europeus, principalmente dos vikings, né, que imagina, naquela época era escassez de comida, né, então quem desenvolveu esse tipo de mutação, no qual você absorvia mais o ferro, né, você ficava mais nutrido, você vivia mais, e isso você passou para os descendentes. E agora a gente vive num mundo que tem abundância de comida, né? E aí o que acontece, a gente fica acumulando, né? Tô falando especificamente naquelas causas bem genéticas mesmo, né? Daí hemocromatose hereditária. Principalmente as hemocromatoses hereditárias no norte da Europa, ela deu uma vantagem evolutiva. Então, aqueles períodos de grandes privações, de fome. Por exemplo, na Irlanda, que é muito comum, porque eles viviam muito dependentes de batata, quando não tinha plantação. Aquelas pessoas que tinham mais reserva de ferro sobreviviam mais. Que comiam menos carne, né? Não tinha muito parecido com o evento da anemia falciforme para malária na África. É uma coisa semelhante. Exato. Bom, mas em resumo, acho que sempre vale a pena ter um hematologista para investigar, né? Eu acho que tendo ferritina elevada, que se persiste, vale a pena ter uma consulta em que a gente vai olhar com muita atenção e carinho todas as possibilidades. E em razão disso, a gente vai dar depois o melhor tratamento, né? É que às vezes o indivíduo tem, assim, 20% acima do habitual, que depende muito do laboratório. Então, o normal é 400 e pouco, aí o indivíduo chega com 500 e pouco. Não é para se preocupar, mesmo que seja ferro. Exato. Para ele ser tóxico, precisa de uma quantidade muito maior. Por isso que muitas pessoas têm até, como a Lucila mencionou, a mutação, mas ela foi herdada só, ou do pai ou da mãe, a avidez é menor. Você talvez não precise ficar tão preocupado em retirar esse excesso. Exato. Então, para chegar a ser lesivo, tem que ser números mais aumentados. E muito tempo também, né? Não é uma coisa assim urgente. Isso é questão de anos, né? Para acontecer. Exatamente. Mas lembrando que, se confirmado que é hereditário, ele é hereditário. Então, até vale a pena, talvez, ver como estão os pais, irmãos, né? Porque se for geralmente o caso, né, que você herda do pai e da mãe, que costumam ser o caso que a gente tem níveis maiores de ferritina, vale a pena principalmente olhar a família também. E se for hereditário, a gente vai ter que seguir mais próximo. E as condutas, se a gente já perceber algum excesso de ferro acumulando realmente no organismo, em órgãos importantes, por meio da ressonância, aí o tratamento acaba sendo mais preciso e rápido, com as sangrias e mais frequente, né? Sangrias mais frequentes, faz até recomendações de 2 vezes por semana, mas isso é mais difícil. Você mas faz no começo, uma né? vez por semana, bem frequente, até baixar em níveis normais, e aquele indivíduo vai ter que fazer periodicamente para não deixar acumular. E é legal que, assim, isso é uma pergunta de consultório, de quanto em quanto tempo eu vou ter que fazer sangria, é bem particular de cada paciente, né? Tem paciente que você acaba deixando em manutenção a cada mês, ou depois a cada 2 meses, 3 meses. Lembrando que eles podem anemiar, né, também. Exatamente. E às vezes tem paciente que você faz aquele período em que a ferritina abaixa e depois você faz sangrias muito mais, em um período de tempo muito mais prolongado, né? E a sangria, quer dizer, que essa retirada de 400, 450 ml de sangue, lembra que eu mencionei que o grande armazenamento de ferro são os glóbulos vermelhos. Então, você, tirando aquele glóbulo vermelho, o organismo percebe isso, né, através de marcadores, então, como se o sangue ficasse mais fluido, mais aguado. E aí é um estímulo para a medula óssea formar mais glóbulos vermelhos. E aí, para formar mais glóbulos vermelhos, você mobiliza o ferro que estava guardado. Exatamente. Então, você fica como se estivesse circulando esse ferro e tirando o excesso, né? E até chegar ao nível que fique tudo estabilizado, e você tem que fazer isso periodicamente. Por isso que a sangria, apesar de ser uma coisa tão antiga,
é um método mais eficaz. Né? E só para falar que não existe medicamento também, a gente pode usar os remédios, quelantes de ferro, né? Que o indivíduo não possa doar por alguma razão, não tem acesso. Ou porque já tem anemia junto. Aí você tem uma medicação que a gente não faz habitualmente, porque a medicação também às vezes mexe com o rim. É mais fácil fazer a sangria do que usar o remédio. Mais Mas existe a opção. Mais natural. Isso. Mas existe a opção também. Sim. Bom, esse foi um papo muito legal que eu tive aqui com as minhas colegas. Agora a gente fica aberto para vocês darem sugestões, comentários e acompanhem a gente nas nossas plataformas, Spotify, Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube. Estaremos lá e a gente quer mesmo estabelecer com vocês conexões. Então, por favor, participem, comentem, que é isso que é legal aqui no nosso canal. E muito obrigada Obrigada. Sigam a gente para os próximos episódios.